Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, eu vou ler a partir do verso 48. 32, verso 48. Quem achou vai dando glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, a qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós essa noite estamos aqui para te louvar, engrandecer o teu nome, te honrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas também para aprender de ti. Por isso eu te peço, meu Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O capítulo 32 do livro de Deuteronômio fala de um momento muito especial na vida de Moisés. Deus o chama e anuncia a sua morte. Deus diz para Moisés subir ao alto do monte Nebo, também chamado de Abarim, e avistar de lá a terra prometida. E Deus diz a Moisés: eu quero que você suba ao monte Abarim, também chamado de Nebo, e do alto aviste as terras, a terra que eu prometi, desde o tempo que vocês ainda estavam no Egito. Eu quero que você contemple, Moisés, com seus olhos, o lugar que eu disse que daria aos filhos de Israel. Mas a notícia que eu tenho para dar é que do alto do Abarim é o lugar mais perto da onde você vai chegar. De lá eu vou te recolher e você não mais estará no meio dos filhos de Israel. Assim como eu fiz com Arão no alto do monte Or, eu vou fazer com você. E Deus então diz para Moisés, e aí eu quero tomar a liberdade de conjecturar essa noite, no momento onde Deus faz um desabafo, no momento onde Deus abre o seu coração para Moisés. E Deus diz a Moisés: é com profunda tristeza que nós vamos viver essa experiência hoje, Moisés. Porque não era isso que eu queria. Não era esse o desejo do meu coração. O desejo do meu coração era que você cumprisse toda a promessa. Era que você experimentasse tudo aquilo que eu disse que você viveria. Mas infelizmente essa palavra não vai poder se cumprir. E eu preciso que você entenda a responsabilidade dela. Eu preciso que você entenda o motivo pelo qual eu não vou permitir que você entre na terra prometida. Aí Deus abre o coração para Moisés. Aí Deus diz assim para Moisés: porque, versículo 51, porque você, Moisés, prevaricou contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Não me santificastes no meio dos filhos de Israel.
Então Deus diz assim para Moisés: em Meribá, junto ao deserto de Zim, a cidade de Cádiz, a região de Cádiz, você prevaricou de mim. Ou seja, você não usou com zelo e responsabilidade a missão que eu te dei. Isso me escarneceu, isso me envergonhou. E por conta disso, Moisés, infelizmente, você não vai desfrutar da promessa que é estar no lugar que eu sonhei para você. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite é que Deus olha a nossa vida por completo. Deus nunca julgará a nossa vida por atos heróicos do passado. Moisés foi uma pessoa que tinha uma história brilhante para contar. Moisés poderia começar contando a sua história dizendo: eu fui escolhido no ventre da minha mãe, e Deus, desde o ventre da minha mãe, protegeu a minha vida. Você conhece a história, a cidade, todo o bairro sendo invadido, as crianças sendo assassinadas. Eu nasci, minha mãe me escondeu. Minha irmã teve a ideia de betumar um cestinho de vime, me embrulhar em panos e me lançar sobre o rio Nilo. E então, à medida que eu, dentro do cestinho betumado, fui chegando às margens do Nilo, fui recolhido diante da casa de Faraó, e lá fui adotado e criado como príncipe do Egito. Lá eu aprendi línguas, eu estudei culturas, tudo de mais importante e desenvolvido a nível de sabedoria, eu experimentei. Cresci naquela casa, até que eu descobri a minha origem, descobri da onde eu era. E Deus então passou a ministrar o meu coração, me dirigindo uma função extremamente importante. Deus disse que confiava a minha missão de ser libertador do povo de Israel. Que Deus tinha um sonho de tirar o povo escravo do Egito e levá-los a uma terra boa, que emanava leite e mel. Eu me submeti à obediência de Deus, passei a fazer tudo aquilo que Ele me disse, e a verdade é que experimentei sinais maravilhosos. Deus operava com sinais para convencer Faraó a libertar o povo do Egito. Foram 10 pragas, em todas elas nós experimentamos do sobrenatural de Deus. Deus então cumpriu a sua palavra, tirou o povo do Egito, e quando o povo menos esperava, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para que nós pudéssemos sair, atravessar e aí então dar início ao caminho que nos levaria à promessa. Moisés poderia contar a sua história e narrá-la com riquezas de detalhe por tamanha importância que Moisés teve dentro da história de Israel. Moisés era o único homem dentro de todo aquele núcleo da sociedade que ouvia a voz de Deus, onde Deus se manifestava com poder, onde Deus contava os seus segredos, os seus sonhos. Moisés experimentou subir ao monte Sinai e lá contemplar a glória que até antes nenhum homem havia contemplado. Deus explica a Moisés a realidade do cumprimento da lei, da obediência à lei. Faz Moisés entender como que ele treinaria o povo para um nível de amadurecimento espiritual. Moisés se tornara testemunha de Deus. E aí a história continua. Moisés vai vivendo cada experiência com Deus poderosa naquela terra, acompanhado do povo de Israel. O problema é que nenhuma dessas histórias justificou Moisés no dia em que Deus resolveu não autorizar a sua entrada na terra prometida. Nenhuma dessas histórias maravilhosas que contamos para as nossas crianças justificaram a entrada de Moisés. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que um homem não pode viver às custas de histórias do passado. A Bíblia Sagrada diz que muito melhor é o fim do que o começo.
muito melhor será como você vai terminar do que como você começou. Porque Deus está preocupado no cumprimento da promessa, de estabelecer a promessa de Deus sobre nós. Amém ou não amém? Vamos entender o que deu errado. Vai comigo lá no livro de Números, capítulo 20. Números capítulo 20, eu quero ler a partir do verso 7. Números 20, volta um pouquinho, né? Números 20, versículo 7. Você achou? Diz assim: diz o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São essas águas de Meribá, porque os filhos do Senhor contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então olha aqui para mim. Desde o início da travessia do Egito, quando eles entram no deserto, a experiência do deserto é algo difícil. Quando eu estive no deserto de Zin e passei o dia inteiro naquele lugar, experimentando ou tentando levar à minha mente a experiência desses dias, eu prometi a Deus que eu nunca mais iria pregar contra o povo que murmurava no deserto, porque eu murmurei à beça. Muito calor. E eu não gosto de água, né? Eu tenho problema com água. Mas, amigo, eu sonhava com água como que a gente sonha com a Coca-Cola gelada. Eu queria água, eu ficava sonhando com aquele copo de água suado, gelado. E um lugar extremamente seco. Você não vê nada, nada que te traga ou te remeta a alguma sensação de esperança. Uma arvorezinha, um verdinho, uma florzinha, aquela terra desértica, pedras espalhadas por todos os lados. Então a sensação é muito ruim para quem já experimentou o outro lado, para quem já experimentou um lugar onde você possa beber água abundante, um lugar onde você possa comer bem, um lugar onde você tenha refrigério, onde você tenha alegria. Então a minha experiência mostrou e me fez entender um pouco a cabeça desse povo. Eles saem do Egito e mesmo sendo escravos no Egito, eles tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham uma casa, uma moradia. E aí é claro que quando eles entram no deserto, a primeira discussão é essa. Nós saímos do Egito em prol de um lugar prometido por Deus, mas a verdade é que o caminho da travessia é muito duro. O deserto é muito duro, e aqui nós não temos água, aqui nós não temos comida, aqui não temos moradias. Que dificuldade! O desejo era voltar para o Egito, o desejo era abrir mão do sonho, era abrir mão da promessa e voltar para as terras do Egito. Por quê? Porque a realidade do deserto é muito dura. E até hoje é assim, amigo. Tem muita gente que ainda prefere voltar para o Egito, mesmo sabendo que lá ele é escravo, mesmo sabendo que lá ele não tem direito a nada, porque ele não tem coragem de experimentar as lutas do deserto. E ele prefere viver escravizado,
sendo escravizado pelo mundo, do que enfrentar o deserto. Deserto é caminho, deserto é passagem, não é lugar de moradia, não é lugar de se instalar. Deserto é caminho, é o lugar que vai te levar à terra prometida do Senhor. Então, quando eles chegam no deserto, eles passam por muitos traumas. A Bíblia relata muitos deles. Chegam no lugar, desejam beber água, água amarga. Reclamam, fazem drama. Não, Moisés, nós queremos ir embora. Nós queremos voltar para o Egito. Aqui nem água tem. Aí Moisés fala com Deus. Deus autoriza Moisés a tirar um pedaço do tronco, lançar sobre as águas se tornam doces. Eles bebem as águas. E pertinho dali, uma cidade na frente, chamada Elim, tinham 70 palmeiras, lugar de água fresca para eles descansarem. Mas a impaciência, a malcriação, a rebeldia impedia eles sempre de desfrutar do melhor. E assim foi toda uma rotina dentro do deserto. Nós vamos viver o quê? Aqui a gente não pode plantar. Como que nós vamos sobreviver? Aí Deus diz, eu vou mandar o maná. Pela misericórdia, vai descer sobre vocês bem cedinho. Vocês guardem a quantidade para comer hoje. Não guarde nada para amanhã. Aprendam a depender de mim. Cada dia basta o seu próprio mal. E nós vamos vestir o quê? Onde vamos fazer nossas roupas? Deus diz, não se preocupe. As roupas vão crescer à medida que as crianças crescerem, assim como as suas sandálias. Mas aqui é muito calor nesse deserto. Aí Deus diz, eu vos enviarei a nuvem, que vai proteger vocês do sol escaldante. Mas a noite é muito frio. Eu, o Senhor, enviarei a vós uma coluna de fogo, que os protegerá do frio da noite. Tudo era motivo de reclamação. Eles reclamavam e Deus, por amor e misericórdia, manifestava o seu poder, cuidando deles, ensinando para eles. Eu sei que é difícil. Ei, eu não sou bobo. Eu sei que não é fácil viver no deserto, mas vocês precisam aprender. Viver no deserto sozinho é uma coisa, viver no deserto comigo é outra. Comigo você tem certeza de provisão, comigo você tem certeza de cuidado. É caminho, vamos passar, mas deixa que eu vou cuidar de você. Foi fazendo isso o tempo todo com eles, até que eles chegam numa cidade chamada Refidim. E mais uma vez, uma terra desértica, seca, sem águas. E aí eles chegam e murmuram contra Moisés. Essa terra é horrível, não tem água, nossas crianças vão morrer, nossos animais vão morrer. E agora, Moisés, o que nós vamos fazer? E eles chegam a ser tão violentos com as palavras, que a Bíblia diz que Moisés teve medo de morrer apedrejado. Tamanha era a ira deles. Eles falavam com Moisés, nós vamos voltar para o Egito, que você é um desgraçado que nos tirou de lá. A culpa era do Moisés, coitado. E aí Deus diz a Moisés, Moisés, pega o seu bordão, o seu cajado, a sua vara, se apresenta diante da rocha em Horebe e bata na rocha. Quando você bater com o seu bordão na rocha, a rocha vai verter água, Moisés. E essa água vai saciar a sede de toda a congregação, dos filhos e dos animais. Moisés obedece o chamado de Deus, pega o seu bordão, bate na rocha e a rocha flui água. Põe para mim aí, Felipe, por favor. Primeira foto. Aí. Essa é a rocha, do alto, na lateral do monte Horebe, que Moisés bateu e verteu água. Observa que existe uma diferença, né? Uma abertura entre duas pedras. Essa abertura era apenas uma rachadura no tempo de Moisés. Quando ele bateu, a rocha rachou e verteu água da rachadura. Com o tempo, com a erosão, esse espaço foi ficando maior. Mas a água desceu dali, caiu por sobre essas pedras e vinha até embaixo, formando uma espécie de cascata, como se fosse uma cachoeirinha. Está dando para entender? Diga amém. Então o povo bebeu água, deu água para os animais, as crianças, o povo ficou feliz com a experiência. Mas aí a Bíblia diz para nós que, concluindo quase 40 anos de tempo do deserto,
Eles passaram, só para você ter ideia, 38 anos dando volta na mesma montanha. Deus não os permitia seguir, por conta da dureza dos seus corações. 38 anos dando voltas debaixo da mesma montanha. Então eles dão a volta, já perto de completar 40 anos, eles dão a volta e chegam de novo ao deserto de Zim, agora numa região chamada Meribá, perto de Cádiz. É a localização que você leu aí em Deuteronômio 32. E aí, mais uma vez, voltam para o deserto, terra seca, não tinha água. Porque essa rocha verteu água só no momento em que eles estavam lá. Depois a rocha parou de verter água. Ela é só referência do milagre para nós hoje. Não tem água lá. Então eles voltam a Zim, voltam ao deserto, agora perto da cidade de Meribá, e começam a reclamar. Não tem água de novo. Nós estamos nesse lugar de novo, essa praga. Nós vamos morrer. Moisés, que saudade que eu tenho do Egito. Eu estou cansado de passar por isso. Eu estou cansado de ficar mendigando a Deus água, ajuda, socorro. E aí a Bíblia diz para nós que Moisés ficou indignado. Moisés nesse dia ficou muito bravo. Por quê, pastora? Porque em nenhum momento, olha para mim para você alcançar, nenhum momento eles fizeram menção a todos os outros milagres que Deus já havia feito sobre eles no exército. Em nenhum momento eles disseram: nós voltamos para Zim, Moisés, nós estamos no deserto de novo. Da mesma forma que Deus operou em Refidim, Ele pode operar aqui em Meribá. Eles chegaram diante de Moisés e disseram: eu estou com saudade do Egito. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que quando a pessoa não amadurece no espírito, ela se torna um ingrato na fé. Porque as suas referências positivas são as que desagradam a Deus. Eles têm saudade do Egito, mas não se lembram de quantos livramentos o Senhor já fez. Não se lembram de quantas vezes o Senhor interviu a favor de suas vidas, os abençoando, protegendo e cuidando deles. Mas eles são imaturos. Eles só olham para os seus umbigos. Eles só se preocupam com as suas vontades. São crianças mimadas. Querem que Deus seja seu escravo, seu funcionário, trabalhe para eles. Depois de 40 anos ouvindo o povo murmurar, depois de 40 anos ouvindo o povo reclamar das mesmas coisas, qualquer um, amigo, ia perder a cabeça. É o que vocês fazem comigo. Do mesmo jeito que Moisés ficou, eu fico de vez em quando braba demais, querendo arrancar a cabeça de uns 2 ou 3. Moisés ficou assim, bravo, indignado com a ingratidão. Aí ele e Arão se aproximam de Deus, vão diante da tenda da congregação, se prostram o rosto em terra. Aí Deus fala, vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: Deus sempre fala, irmão. Lê comigo novamente. Versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus. Olha o que Deus disse a Moisés. Vou conjecturar de novo para você alcançar. Moisés, lembra o que aconteceu em Refidim? Lembra que nós passamos pela mesma circunstância de seca, pelo mesmo coração duro dos filhos de Israel? Eles contenderam comigo, reclamaram. Você lembra, Moisés? O que nós fizemos? Eu falei para você: pega o seu bordão, pega a sua vara, o seu cajado, vai na rocha próxima a Horebe, bate na rocha, e a rocha vai verter água, Moisés, que vai dar de beber a toda a congregação. Aí Deus diz assim para Moisés: presta atenção no que eu vou te dizer. Eu quero que você pegue o seu bordão,
a sua vara e o seu cajado. Mas dessa vez, você não vai bater na rocha, Moisés. Dessa vez você vai fazer o quê? Você vai falar. Você vai se apresentar diante da rocha, vai falar com ela, Moisés. E diga à rocha para que ela possa verter água. E ela vai verter. E você vai dar água de beber à congregação, às crianças e os animais. Moisés sai da presença de Deus e Arão e vão em direção à rocha. Observa o texto. Versículo 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus. Então olha aqui para mim. Moisés estava chateado, porque o povo era ingrato e imaturo espiritualmente. Se aborreceu com eles. E aí Deus fala a Moisés. Deus fala para Moisés: pega o bordão, vai em direção à rocha. Só que dessa vez você vai falar com a rocha, Moisés, e a água vai sair de lá da mesma forma que aconteceu, como aconteceu em Refidim. O problema é que por conta da ira do Moisés, por conta do seu nível de chateação, de angústia, de aborrecimento, Moisés faz o ato religioso de buscar a Deus. Moisés vai à frente da tenda, se prostra para ouvir o que Deus tem a dizer. O problema é que, envolvido com as questões emocionais, Moisés não presta atenção no que Deus fala. Diferente de Refidim, onde Deus mandou que ele batesse na rocha, em Meribá, Deus pediu para ele falar. Mas como ele estava angustiado e chateado, seu ouvido não ouviu com diligência a palavra do Senhor. E aí, o que aconteceu, pastora? Ele não só bate na rocha com o cajado, como bate 2 vezes. Exatamente expressando raiva, ira, indignação. Vocês querem água? Pá! Pá! E o que acontece, pastora? A água sai da rocha. E muita água sai da rocha. E toda a congregação bebe. E bebe as crianças e os animais. Se a gente começasse a ler o texto de trás para frente, e eu começasse narrando a história para você, dizendo que a água verteu da rocha, você ia dizer para mim assim: pastora, não fez a menor diferença, o importante foi o que o milagre aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre o resultado declara a aprovação de Deus. Nem sempre o derramar da água da rocha declara que Deus está no negócio. A água verteu da rocha porque Deus entendeu que o povo precisava. Mas não era desse jeito que Deus queria que fizesse. Deus disse a Moisés: não quero que bata. Você vai falar. Sabe por quê, Moisés? Porque à medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Você está todo nervosinho, estressado, reclamando porque o povo não cresceu, porque o povo não amadureceu, que o povo é ignorante, que o povo fica sempre murmurando e reclamando das mesmas coisas, que o povo não se abre para crescer e para desenvolver. Você fez a mesma coisa. Porque quando você se colocou diante de mim, você não me deu ouvidos, Moisés. Você fez consoante a sua vontade, irritadinho, nervosinho. E não só bateu nela uma vez, feriu a rocha por 2 vezes consecutivas. Ah, Moisés, deixa eu dizer uma coisa para você: o povo é imaturo sim, o povo é rebelde sim, o povo é incrédulo sim, mas você, como um líder que me seguiu durante 40 anos, deu uma de menino agora.
Por que, pastora? Porque não basta as tuas experiências do passado. Dia a dia com Deus tem que ter recoberto de atenção, dedicação. Não se acostume com a glória. Não se acostume com os experimentos do passado. Não é porque Deus fez água jorrar da rocha de um jeito que toda vez Ele vai fazer da mesma forma. Não vai. Porque Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele estava muito mais preocupado em ensinar a eles do que dar água. Por quê, pastora? Porque Ele podia fazer água, botar de qualquer lugar, sem necessitar de Moisés para absolutamente nada. Moisés estava sendo usado para ensinar ao povo. Mas ele ficou magoado, ele ficou bravo. Depois de 40 anos, eles não lembraram de nada do que Deus fez. Eles não aprenderam nada. É o discurso meu com Deus, né? Eu fico lá pregando todo domingo e falo, eles fazem tudo o contrário. Ah, que vontade de matar uns 15. Aí, uma vez falaram assim para mim: eu, se fosse a senhora, tinha expulsado esse camarada da igreja, porque esse camarada só dá dor de cabeça. Aí eu falei para ele: graças a Deus você não é eu, né? Porque eu entendi, desde que eu aceitei, entreguei minha vida para Cristo, que a igreja é do Senhor. E que se ele vai querer tirar alguém, Ele vai fazer isso com as próprias mãos. Ele que vai tirar. Ele não vai contar comigo a minha ira, com o meu descontentamento, para botar ninguém para fora da igreja. E era o que Deus estava esperando de Moisés. O que Deus estava esperando é que Moisés ficasse chateado sim, porque não é mole ser líder de um povo rebelde. Não é mole liderar um povo incrédulo, questionador, murmurador, coração duro. Não é fácil. Mas Deus também estava treinando Moisés para um novo tempo. Deus também estava ensinando Moisés a dar passos maiores. Por quê, pastora? Porque Moisés passou a sua vida ministerial inteira vendo Deus operar através de símbolos. Foi Deus que deu o cajado para Moisés. Foi Deus que disse para Moisés: esse cajado vai ser sinal. Joga ele no pé do faraó, que ele vai virar o quê? Cobra. Os feiticeiros vão tentar fazer a mesma coisa. Jogaram deles, também virou cobra. Mas o que aconteceu com o seu cajado, Moisés? A sua cobra engoliu a deles. Lembra quando você usou o cajado para tocar as águas do rio Nilo e elas ficaram vermelhas, com aparência de sangue? Lembra quando vocês estavam em guerra, Josué guerreando, e eu falei para você: enquanto o seu bordão, o seu cajado estiver de pé junto com as suas mãos, eu vou dar vitória na guerra. O cajado foi símbolo de operação de sobrenatural. O tempo todo o povo estava condicionado a olhar e entender poder sobre o cajado de Moisés. Só que estava chegando um tempo que Deus queria ensinar a Moisés que o mesmo milagre poderia ser feito de formas diferentes. Em Refidim, ele usou o bordão. Em Meribá, Deus queria que ele usasse a palavra. Deus queria que o povo de Israel enxergasse em Moisés um homem que ia olhar para a rocha e dizer: verta água agora, porque assim Deus disse. Mas ele estava apegado aos sinais. Ele estava, o que eu vou dizer, acostumado a usar os sinais. Isso dava a ele garantias. Ele não ouve a direção de Deus. Ele desobedece ao Senhor. Isso irrita Deus profundamente. Ele fere a rocha 2 vezes e não experimenta de um amadurecimento no Espírito. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, amigo, que a igreja precisa estar pronta para ter cajado e para não ter. Você precisa estar pronto para quando Deus mandar ungir com óleo, ungir com óleo. Você tem que estar pronto para quando Deus mandar você levantar a sua mão e pôr a sua mão, você fazê-lo.
Mas vai ter dia que Deus vai falar, você não vai fazer nada disso, você só vai falar. Você tem que ter maturidade para discernir quando é para usar o bordão e quando não é para usar o bordão. Quando Deus quer que você use e quando Deus não quer que você use. Por quê, pastora? Porque nós nos acostumamos com aquilo que nos dá segurança. É por isso que se eu olhar aqui, como a minha bolsa tem, a maioria das mulheres tem o vidrinho de óleo dentro da bolsa. Vai que precisa. Tá da bolsa, eu tenho também, irmão, tá lá na minha bolsa. O problema é que vai ter dia que Deus vai dizer, não vai usar o óleo não. Eu quero que você fale com a rocha. Eu quero que você desenvolva a sua fé sem usar os elementos. Você está entendendo? Diga amém. Então era um nível de crescimento para Moisés também. Deus queria que ele experimentasse algo grande. Pastora, ele não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha também. Mas não foi o erro principal do Moisés. Porque a desobediência irrita. Mas a soberba precede a queda. Leia o texto comigo. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Olha o que Moisés fez. Você vê que ele está brabo, né? Ele chama o povo de rebelde. Ele faz um discurso violento. Quando ele se aproxima da rocha, ele e Arão, ele diz assim: ei, rebeldes, porventura será que nós faremos a água sair da rocha? A minha pergunta para você essa noite é: nós quem? Nós quem? O discurso de Moisés, ele estava falando dele e de Arão. Acaso vocês porventura acham que nós, eu e Arão, vamos fazer a água sair da rocha hoje? O que fez Moisés perder o passaporte de entrada para a terra prometida não foi a desobediência, foi a soberba. Porque é a soberba que precede a queda. De tanto estar acostumado em manifestar os sinais, ele começou a achar que era ele que operava os sinais, que era ele que fazia. Ele diz: porventura será que vocês acreditam que nós faremos isso hoje? E a minha pergunta para você de novo é: nós quem? Quem é que pode fazer água verter da rocha? Quem é que pode operar o sobrenatural, se não o nosso Deus? Nós somos vasos de barros vazios, onde Deus nos enche para a glória dele. Moisés foi líder, Moisés foi príncipe, Moisés era íntimo, mas não viu a terra prometida, não desfrutou dela. Porque não adianta o tempo que você tem de serviço com Deus. Aprenda: ninguém divide a glória que é dele. Quando Moisés faz essa declaração diante do povo, ali o coração de Deus apertou. Porque Deus viu a desobediência. Deus viu logo depois ele ferir a rocha com 2 pauladas. Com raiva. Vocês querem água? Toma. Mas Deus também viu que Moisés se acostumou tanto com a presença dele, que começou a achar que ele podia ser como, que ele podia levar o crédito, que ele podia ser responsabilizado pelo sobrenatural. Ai, ai, ai. Bota para mim, por favor. Esse é o fragmento da rocha em Meribá. Você está vendo que tem uma espécie de piscina? Isso é uma construção. A rocha, ela continua para baixo. Eles fizeram essa construção para que as pessoas pudessem chegar até lá.
Por quê, pastora? Porque diferente da rocha em Refidim, aí jorra água até hoje. Essa rocha derrama água até hoje. Então eles fizeram essa espécie de piscina, porque as pessoas possam descer os degraus, beber água, experimentar, ver que é de verdade, que sai água dessa fissura, dessa rachadura. Pastora, mas isso não é um sinal poderoso? Pastora, diferente de Refidim, que Moisés fez tudo direitinho, que obedeceu a Deus, o sinal parou. E nesse caso, que Moisés desobedece, que Moisés puxa a glória para ele, a água não para de jorrar. E é isso que eu quero pregar para você essa noite. A igreja dos últimos dias está muito presa a evidências eternas de sinais. Estão esquecendo do princípio da obediência. Estão esquecendo do que realmente agrada o coração de Deus ou não. Não é porque a rocha verte água que ali Deus está. Esse sinal foi permitido até o dia de hoje, porque Deus estava ensinando. Lembra que eu disse? A mensagem que Deus estava ensinando a Moisés era: fala com a rocha que ela vai verter água, e água para toda a eternidade. Deus estava dizendo: assim será Cristo, Jesus Cristo, a nossa rocha, o único que pode verter água viva para toda a eternidade. Essa pedra está dentro do território da Jordânia, próximo de Petra, dentro de uma localização extremamente muçulmana. E todo mundo que entra lá repete assim: a rocha que verte água, a rocha que verte água para a eternidade. É a codificação, eles pregando sem entendimento, Jesus Cristo dando água viva para o povo, Jesus Cristo dando água para toda a eternidade. Não se preocupa com os sinais, não se preocupa em observar a evidência dos sinais. Tem uma frase que diz assim: os verdadeiros sabem quem são os falsos. E é exatamente assim diante de Deus. Verter água nesse lugar, para mim, que conheço a palavra, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Quando eu estive lá, eu chorei muito, porque tem uma evidência de um milagre poderoso, mas ao mesmo tempo você sabe que alguém que escreveu a história não entrou na terra prometida por conta desse ato, porque experimentou de desobediência e experimentou ser participante dessa glória. Posso falar? Tem muito Moisés dessa geração achando que é libertador de Israel, se achando líder, aquele que vai dar luz, que vai dar direção. Você pode fazer isso tudo, amigo, e mesmo assim não entrar na terra prometida, porque a sua história do passado não vai refletir em nada, não vai te ajudar em nada na sua absolução. Deus não vai dizer: mas eu quero dizer, Moisés, que eu sei que você foi um bom líder, que por 40 anos aturou esse povo rebelde, que por 40 anos você ouviu as minhas palavras, experimentou do meu poder, experimentou de tudo que eu tinha para você. Eu vou levar isso em consideração. Eu vou permitir que você entre na terra prometida, mesmo que você tenha tentado roubar a minha glória, porque você foi, porque você viveu, porque você experimentou, porque você creu. Ai, 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 crente. A nossa vida diante do Senhor tem que ser hoje, amanhã e todos os dias. Eu não posso me acostumar. Não é pelo fato de eu ouvir a voz de Deus e eu saber que Deus fala comigo, que eu vou usar desse encontro como algo comum. Toda vez que Deus se manifestar, que Deus falar, eu preciso estar quebrantado diante da presença dEle. É por isso que às vezes a gente escuta os camaradas dizer assim: ah, depois de tantos anos de experiência, eu não fico mais nervoso quando eu subo no altar. Eu tenho medo dessas pessoas, porque eu tenho 16 de ministério, não tem um domingo que eu não suba aqui que minhas pernas não tremam, porque cada vez é diferente,
cada momento é diferente, cada unção é diferente, cada sensação é diferente. Eu não posso me permitir acostumar com ela, porque quando eu me acostumo com ela, o meu ouvido não ouve mais com perfeição. Eu vou ouvir bater ao invés de falar. Eu vou ouvir o que eu quero fazer. A voz que vai ser ministrada no meu ouvido é a voz alta da minha alma. É o meu desejo de ira. Era o que Moisés queria fazer. Era do jeito, da forma como Moisés queria trabalhar. Não era a forma de Deus. Eu quero dizer para você, toda vez que nós estamos passando por lutas, por momentos que nos desafiam, que nos irrita profundamente, que a gente fica chateado, é essa hora que a gente não tem que fazer nada, amigo. A gente tem que parar tudo e não fazer nada, porque as nossas emoções podem levar ao fim das promessas de Deus sobre nossas vidas. Uma escolha errada, uma atitude errada de baixo emocionalismo pode destruir a promessa que Deus tem para você. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu aprendi, respirar 20 vezes. Respira 20 vezes e pergunta para Deus: e agora? Porque eu disse no culto das 5, já ministrei em muitos lugares, muitos países e nações, tenho experiência do que falo e faço. Para Israel, então, já foram muitas vezes. Não ministro uma só palavra do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que eu não tenha visto com meus olhos. Falo de experiências que eu vi e que eu vivi. Mas nada disso me dá autoridade para tomar a glória dele, para trazer a responsabilidade do crescimento dessa igreja para mim. Por quê, pastora? Porque todos os dias, você já deve ter percebido, quando eu subo nesse altar, eu digo, eu me coloco atrás. Viu como é que você sabe? Eu falo para mim, alto, para eu ouvir, atrás da cruz, porque é a obra que tem que ser evidenciada. É o sangue derramado na cruz que tem que aparecer. É o sacrifício de Cristo que tem que ser evidenciado. Eu sou a sombra. Eu sou vaso de barro vazio. Eu dependo da luz dele para me alimentar. Eu dependo da luz dele para iluminar os meus caminhos. Pastora, por que a senhora faz isso? Porque eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. Eu não quero ser aquele que lutou uma vida toda contando histórias, mas no final da vida ninguém sabe dele. O que aconteceu? Você lembra do fulano? Nossa, o fulano pregava muito. O fulano tinha uma unção. O fulano operava, o fulano fazia. Cadê o fulano? Menina, né? Que coisa. Porque desobedecer dá prejuízo, mas tentar dividir a glória, retira da tua mão o passaporte da terra prometida. Moisés foi um grande líder. É por isso que nós fazemos questão de contar a história dele para nossas crianças, estimulando as nossas crianças a desejarem ser um líder poderoso como Moisés foi. Porém, a gente corrige o final. A gente ensina as crianças dizendo: não espere trabalhar a vida toda para Cristo, para chegar do alto do monte e avistar a promessa de longe. Viva todos os dias da sua vida para viver a promessa de Deus. Não veja, viva a promessa todos os dias. Pastora, o texto diz, Deus recriminando a Moisés, vou terminar, por conta dele não ter santificado. Esse é o termo. Santificação para nós é separação, é nos separar do mundo, das coisas do mundo. E era exatamente isso que Deus promovia a Moisés e Arão. Toda vez que Deus ia operar sinais, Deus dizia para Moisés e Arão: se santifiquem diante do povo, se preparem, jejuem, orem. Para quê? Para que vocês diminuam, para que a minha glória apareça.
Reconheçam que eu vou operar um sinal poderoso, que eu vou manifestar o meu poder. Se santifiquem, se quebrantem, se diminuam. E aí Deus diz para Moisés: com muita dor no meu coração, Moisés, você vai subir o alto do monte Abarim, do alto do Nebo, vai enxergar as planícies de Israel. Com os seus olhos não vai poder possuir, porque você não se santificou. Você se colocou junto nessa obra. Desculpa, filho, eu te amo profundamente. Aliás, eu te amo desde que você estava como uma substância uniforme na barriga da sua mãe. Mas isso não vai justificar se você decidir dividir a glória comigo. Pastor, o que a senhora quer nos ensinar essa noite? Eu quero ser João Batista. Eu quero preparar o caminho para o que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas poderosas na campanha que está por vir. Mas o meu papel é preparar você para que você desfrute de tudo que a terra tem para te dar. Entendendo todos os dias: se Deus fala comigo, Senhor, que o meu ouvido ouça com perfeição. Não deixa o meu ouvido ouvir a minha vontade. Não deixa o meu ouvido ouvir aquilo que eu quero fazer, mas me diga claramente como devo fazer, como devo me portar. E Senhor, e que não importa quanto tempo eu tenho de intimidade, de experiência contigo, que toda manifestação de poder eu reconheça que Tu és Senhor. Que só o Senhor pode. Deus está contando com essa geração para desfrutar de coisas poderosas. Eu disse há alguns cultos atrás que essa é a geração que viu a figueira florescer. É a geração do manifestar dos sinais. Mas tem muita pedra jorrando água debaixo de desobediência. Tenha maturidade para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Entenda como que Deus fala e como que Deus opera. Se a fonte de águas que jorra sobre a rocha traz a glória para si mesmo, que acenda um botão vermelho de alerta. Pode ser que estejam repetindo a história de Moisés, buscando no momento de confusão emocional a glória para si. E é o que eu quero crer que acontece comigo e com você. Existem momentos da nossa vida de ir assim. Nós ficamos chateados, aborrecidos. Muitos querem ir embora, virar as costas, abandonar tudo, largar tudo. Eu imagino que Moisés, por muitas vezes, pensou: eu não tinha problemas no palácio, morava com o faraó, dormia do lado do Satanás, mas tinha menos problema do que eu tenho aqui com esse povo de Deus. Ele certamente pensou, mas não desistiu. Mas enfrentou os dias maus, enfrentou as suas emoções, enfrentou a sua raiva, a sua ira, a sua indignação. O meu papel hoje aqui é dizer para você, amigo, não haja quando você estiver debaixo de pressão desse jeito. Não tome decisões quando você estiver debaixo de pressão desse jeito. Cuidado com as suas escolhas. Isso pode tirar você do propósito de Deus. Isso pode roubar de você a bênção que Deus já tinha escrito que te daria. Por isso que precisamos amadurecer. Amadurecer espiritualmente, amadurecer emocionalmente. Para quê? Para nos dias maus a gente ficar chateado, chorar, mas esperar no Senhor. Aguardar o socorro, o refúgio no Senhor. Porque Ele vai dizer: filho, hoje nós não vamos fazer nada. Eu só quero que você fale com a rocha. Fale com ela. Diga para ela que você está vivendo tempos de sequidão. Fale para ela que o terreno onde seus pés estão pisando é seco, tem rachaduras. Que isso te incomoda, isso te fere, isso te aborrece. Fala com a rocha, filho. Diga para a rocha: tudo que eu queria hoje é que brotasse água de você para mim.
para trazer refrigério ao meu coração, à minha alma, para trazer refrigério às minhas dores, às minhas aflições, às minhas amarguras. Que saia de ti, rocha, a água que eu preciso beber essa noite. Deus está esperando de nós sabedoria emocional para lidar com esses momentos de adversidade.